Um médico e cientista, Dr. Edwin Flatow, MD, em seus artigos divulgados em março de 2005, diz que o fluido seminal é um fluido viscoso e proteico composto de produtos secretores dos testículos, epidídimo, vesículas seminais, próstata e glândula de Cowper. É rico em potássio, ferro, lecitina, vitamina E, protease, espermina, albumina, fósforo, cálcio e outros minerais e vitaminas orgânicos. Uma ejaculação média consiste em cerca de 2 a 5 centímetros cúbicos de sêmen e contém de 200 milhões a 500 milhões de espermatozoides. Cada um desses milhões de espermatozoides carrega 23 cromossomos divididos, prostaglandinas, genes, eletricidade e todas as vitaminas, enzimas e minerais necessários para a criação de outro ser humano. Além de ser uma fábrica de produção de espermatozoides, os testículos produzem hormônios masculinos ou andrógenos, como a testosterona. Se não forem ejaculados, vão diretamente para a corrente sanguínea e são transportados para todas as partes do corpo. Eles estimulam a glândula pituitária e os centros criativos do cérebro. O sêmen não é uma substância que deve ser desperdiçada levianamente. Quanto mais rápido você usa, mais o corpo é forçado a produzi-lo. Sua corrente sanguínea pega as matérias-primas de todas as partes do seu corpo, incluindo o cérebro, e as transporta para as gônadas para serem usadas na reposição dos recursos gastos. Uma análise das células cerebrais e do sêmen mostra grandes semelhanças. Ambos são muito ricos em fósforo, sódio, magnésio e cloro. As glândulas sexuais e as células cerebrais estão intimamente ligadas fisiologicamente, mas são adversárias no sentido de que ambas competem pelos mesmos elementos nutricionais da mesma corrente sanguínea. Neste sentido, o cérebro e os órgãos sexuais também são concorrentes na utilização da energia e nutrição corporal. Fim da citação. Em outras palavras, o sêmen contém a força vital, que é a única que tem o poder de criar outra vida. Quando o homem se entrega ao ato sexual, ele está dando uma parte de sua própria vida para produzir outra vida. Tal é a gravidade, seriedade, divindade e importância de uma única ejaculação. Algum de nós praticaria um esporte que colocaria nossas vidas em risco? Estaríamos interessados em saltar com vara em uma linha de transmissão de eletricidade de alta tensão? Não, de jeito nenhum. Usar sexo para entretenimento é exatamente isso. A eletricidade deve ser usada com segurança para facilitar nossa vida e não para brincadeiras. Ao usar o sexo para obter prazer, o homem está desperdiçando o maior poder que existe dentro dele. Pesquisas médicas apontam que o sêmen, a coluna vertebral e o cérebro estão todos interligados. Quando o sêmen é analisado, fica claro que ele contém os mesmos constituintes da coluna vertebral e do cérebro. Em outras palavras, o sêmen é, em grande parte, um derivado do líquido cefalorraquidiano. Aquele que conserva e transmuta o sêmen nunca será incomodado por dores nas articulações, dores nas costas, problemas na coluna ou distúrbios ósseos. A coluna permanece flexível e elástica, e isso pode ser utilizado na reversão do envelhecimento. O cérebro se torna excepcionalmente poderoso e todas as suas habilidades brilham ao máximo. Por outro lado, aqueles que desperdiçam sêmen acabarão por ser atormentados por problemas de saúde, tais como dores nas articulações, deterioração da coluna, distúrbios ósseos, memória fraca, exaustão mental, problemas de visão e inúmeras doenças. As escrituras hindus apontam que pela prática honesta e ininterrupta do celibato e do pensamento, mesmo que fosse por um período de 12 anos, Buddhi Naadi é formado no cérebro, pelo qual o homem pode ter uma memória fotográfica de qualquer coisa que lê ou ouve, e pode reproduzir a mesma palavra por palavra infalivelmente.
Ele pode resolver problemas e situações de vida extremamente difíceis, facilmente usando o poder de seus ojas, sua energia divina, que significa força vital. A capacidade do cérebro de se concentrar, focar e encontrar soluções para qualquer problema seria comparável a dimensões sobre-humanas. Além deste período de verdadeiro celibato e pensamento, palavra e ação, o homem desenvolve Trikala Gnana, ou o conhecimento do passado, presente e futuro, e repousa num estado de felicidade incomparável, constantemente no pensamento de Deus. Swami Vivekananda foi um exemplo vivo dos benefícios que se obtém da prática do celibato em vigor. Ele atribuiu sua notável habilidade mental à observância do celibato por toda a vida. A certa altura, um discípulo seu exclamava pela impossibilidade de absorver todo o conteúdo dos muitos volumes da Enciclopédia Britânica que haviam chegado à biblioteca no dia anterior. Vendo os novos volumes brilhantes, o discípulo disse a Swami que é quase impossível ler todos esses livros numa única vida. O Swami disse: "O que você me diz? Pergunte-me o que quiser desses 10 volumes e responderei a todos." O discípulo pergunta e se pergunta: "Você leu todos esses livros?" Sobre isso, Swami disse: "Por que eu deveria pedir que você me questionasse de outra forma?" Ao ser examinado, Swami Vivekananda não apenas reproduziu o sentido, mas situa a própria linguagem do difícil tema selecionado em cada volume. O discípulo, surpreso, deixou de lado os livros dizendo: "Isto não está ao alcance do poder humano." O Swami disse: "Você vê, simplesmente pela observância do celibato estrito, todo o aprendizado pode ser dominado em muito pouco tempo. A pessoa tem uma memória infalível do que ouve ou sabe, apenas uma vez. Esse poder pode chegar a todos. Esse poder chega àquele que observa o celibato ininterrupto por um período de 12 anos, com o único objetivo de realizar Deus. Eu mesmo pratiquei esse tipo de celibato e assim uma tela foi removida, por assim dizer, do meu cérebro. Por essa razão, não preciso mais pensar ou preparar-me para quaisquer palestras sobre um assunto tão sutil como a filosofia. Suponha que eu tenha que dar uma palestra amanhã. Tudo o que vou falar passará esta noite diante dos meus olhos, como muitas imagens, e no dia seguinte eu colocarei em palavras durante minha palestra todas as coisas que vi. Então você entenderá agora que não se trata de nenhum poder que seja exclusivamente meu. Quem praticar o celibato ininterrupto durante 12 anos certamente o terá. Se você fizer isso, você também conseguirá." Fim da citação. A inteligência depende em grande parte do poder de recordação. A memória é o catalisador do fluxo livre da inteligência. Nossa inteligência é o produto de quão bem somos capazes de captar, armazenar, analisar e reproduzir o que aprendemos e observamos nas experiências de vida. E o celibato é a base sobre a qual repousa essa inteligência, pois o celibato traz à tona a luz da alma, e a alma é superior à inteligência. O mesmo acontece com a força física e as habilidades. Aquele que conserva sua força se beneficiará mais do que imaginou a longo prazo, através da combinação de sua força com a ajuda da retenção de sêmen. A nutrição do sêmen para o cérebro e o corpo é a melhor. Se você assistiu até o final, comente 100 para me avisar. Obrigado por assistir e continue forte como sempre.